Bom, irmãos, estamos de volta na casa do Pai. Quero ler um texto sobre a origem da Páscoa. Êxodo, no capítulo 12, de 1 a 11. Vou ler na King James. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel degolará à tarde, e tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e as vergas das casas em que comerem. E naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos e não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Não deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, comereis depressa. É Páscoa do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele encha o nosso coração com a sua graça e a sua paz. Amém, irmãos? Amém. Queridos, nós estamos na semana mais importante para o cristianismo. Nós estamos na semana mais forte para impulsionar a nossa fé. Nós estamos em um tempo em que é hora da gente olhar para todos os lados e para todas as direções e firmar os nossos passos na pessoa de Jesus. Queridos, a Páscoa é um símbolo muito forte desde a antiguidade. O povo egípcio estava cativo há 430 anos, quando Deus arquitetou a sua libertação. E 430 anos você cria raízes e cria história, se multiplica, e os faraós não querendo deixar sair, houve resistência. Você conhece a história. Na 10ª praga, Deus disse que todos os primogênitos iriam morrer, tanto das famílias quanto dos animais. Tudo que nasceu primeiro iria morrer. Quantos aqui são primogênitos da sua casa? Levante a mão. Se você estivesse no Egito, você ia ficar nervoso, porque o anjo da morte iria passar à meia-noite. Imagine a aflição dos seus pais. Então, queridos, a Páscoa significa passagem. Diga comigo, passagem. É exatamente o nome hebraico da Páscoa. Por isso, o anjo da morte passaria por cima de toda a casa dos hebreus, onde um cordeiro tivesse morto e um sangue estivesse espargido pelos umbrais da porta. Isso era sinal de que o anjo da morte passaria sobre aquela família e os primogênitos ali não morreriam. A Páscoa, queridos, do Egito, é uma representação da libertação do pecado da humanidade. Aquilo se cumpriu no Novo Testamento. É isso que a Bíblia diz, que todos pecaram. A raça humana pecou e Deus tinha um projeto.
projeto de Deus para a igreja, para o seu povo, era um projeto de libertação. E a Páscoa é exatamente isso. Hoje é dia de libertação, é dia de vitória, é dia de glória, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, irmãos. Por isso João Batista, logo no início do seu livro, João 1:29, ele diz, quando ele vinha para ser batizado por ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro, da morte, do sangue, nunca foi abandonada pelo seu povo, nem por Deus na história da humanidade. O próprio Jesus, durante o seu ministério, dias antes da sua morte, ele reuniu os discípulos e reviveu a Páscoa. Ele reuniu os discípulos e celebrou a ceia. E ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Vocês vão fazer isso até que eu volte. É por isso que nós celebramos a ceia, não como um ritual religioso, não como uma tradição religiosa, mas é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus. Façam a ceia até que eu volte. Jesus vai voltar. Jesus voltará em nome de Jesus. Nós estamos aqui à espera de Jesus. Nós estamos aqui à espera de Jesus. Você encontra em Lucas, quando Jesus tomou o pão e disse: olha, este é o meu corpo que é dado por vocês. Queridos, há alguns fatos interessantes, e eu quero me deter só em alguns esta noite. É que naquela noite, naquela bifurcação, diante do faraó, o povo só tinha uma saída para se livrar do cativeiro do Egito. Era pela morte e o sangue do Cordeiro. O Senhor falou: olha, todos. E se alguém em Israel, a Bíblia não diz, não obedeceu, certamente morreu os seus primogênitos. Então, meus queridos, somente pela morte do Cordeiro e pelo sangue haveria libertação. Agora, eu falo a você esta noite que isso veio até os nossos dias, veio para o Novo Testamento. Lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados, era essa a lei, diz o livro de Hebreus. E da mesma forma, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, a libertação da condenação do pecado, a libertação da opressão maligna, a libertação da condenação do inferno, só é possível mediante a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só mediante a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pontuar 3 aspectos nesta noite das vitórias que a Páscoa nos traz. 3 caminhos de vitórias que nós temos convicção e certeza de que a Páscoa nos traz. O primeiro deles, a primeira vitória da Páscoa em nossas vidas, foi no Getsemane. Foi no Getsemane. O Getsemane foi a antessala da crucificação. Foi no Getsemane quando Jesus sentiu na sua humanidade as dores, as misérias, as maldições que o profeta Isaías disse: ele levou sobre si as nossas dores. Foi no Getsemane que Jesus, tão pressionado pela dor da morte, de tal maneira que os seus poros e as suas lágrimas se misturaram em sangue. Foi no Getsemane que Jesus carregou as nossas dores. Foi no Getsemane que Jesus enfrentou a maior decisão da sua vida. Eu imagino Jesus no Getsemane, com a sua humanidade aflorada, dizendo: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça segundo a tua vontade. Eu imagino que Satanás intensificou e seus demônios
sabendo que ele era humano, ficou dizendo: não faça isso, você não vai aguentar, desista. Mas por outro lado o Espírito Santo vinha dizendo: vai, cumpre o teu propósito. É por isso que ele ficou ali dizendo: meu Pai, faça a tua vontade. Meus irmãos, nesse momento de dor e de angústia de Jesus no Getsêmani, ali está declarada a nossa vitória. Ali está declarada o primeiro passo para a conquista daquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Por isso, querido irmão, naquele momento, nós recebemos ali a primeira chave de vitória, que é a vitória no Getsêmani. Eu sei que este processo da decisão foi um processo doloroso, mas foi pela sua decisão de fazer a vontade de Deus até a morte, que nós temos hoje a certeza da nossa salvação. Muitos de vocês não são diferentes. Muitos de vocês que estão aí me ouvindo na sua casa, com seus parentes, enfrentam a mesma coisa, não é diferente. Todas as vezes que nós queremos fazer a vontade de Deus, vozes contrárias virão sobre nós, dizendo: desista, desista. Mas eu te digo nessa noite que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que esteve sobre Jesus, o mesmo que está sobre a igreja, é o mesmo que está dizendo nessa noite: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu venci a morte, eu venci o Getsêmani. Venha Jesus. A decisão de seguir a Jesus é a decisão do Getsêmani. Você permanece fiel a Jesus, porque o seu Senhor venceu o Getsêmani. Você não desiste de seguir a Jesus, porque Jesus não desistiu no Getsêmani. Ele disse: faça a sua vontade. Quantos aqui estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Diga amém, amém, glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Segundo princípio, que é interessante você guardar no seu coração, que é o segundo princípio de vitória sobre a Páscoa, foi a vitória do Calvário. A vitória do Calvário. A vitória da cruz. Queridos, a cruz era de uma maneira tão torturante, que mesmo o filme do Mel Gibson, que é o mais pesado, não consegue explicar o que significava para a sociedade daquela época. A cruz que nós temos hoje, normalmente, é a do meio. É a cruz vazia, graças a Deus. É a cruz que nós entendemos que o Salvador não está mais ali. Mas o crucificado, as cruzes da crucificação, era colocada em um lugar que todos poderiam ver a vergonha daquele ato de cruz. Era para que as pessoas, ao verem, nunca desejarem ou darem motivo para serem crucificadas. Ela era amedrontadora, ela era um terror. E quando nós olhamos para a cruz vazia, nós não podemos esquecer de que foi ali na cruz, quando Jesus despojou Satanás. Foi ali na cruz que Jesus destronou o inferno. Foi ali na cruz, quando Jesus bradou em alta voz, dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali estava dado a vitória sobre a morte, ali estava dada a vitória sobre o sofrimento, a dor e a vida. É por essa razão que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: não há condenação. Foi no Calvário que a morte de Jesus e o sangue de Jesus nos trouxe a salvação, nos trouxe a paz, nos trouxe o caminho da vida eterna. Por isso, queridos irmãos, Paulo diz lá: não há condenação, porque o preço da nossa morte já foi pago pela morte de Jesus, e a remissão dos nossos pecados pelo seu próprio sangue. É isso que está dito lá na ceia do Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos viver intensamente o que verdadeiramente é o significado da Páscoa. É o Getsêmani, é o Calvário, o momento da morte, quando Jesus bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas, irmãos, há um princípio
que é o princípio forte desta noite. É o princípio da ressurreição. A Páscoa nos remete a um princípio de vitória, a vitória da ressurreição. Queridos, não dá para explicar o milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição é a vitória final sobre a morte. Fique muito ligado nisso. A ressurreição é a vitória final sobre a morte. Após a morte de Jesus, o seu corpo foi entregue para ser enterrado a Arimateia, a José de Arimateia. E ele então levou o corpo de Jesus para ser enterrado. As autoridades, temendo que os discípulos fizessem alguma manobra, acompanharam o lacre da sepultura, colocaram o seu exército de prontidão, e ali eles ficaram para ter a certeza de que verdadeiramente Jesus permaneceria morto. Mas, queridos, o milagre da ressurreição é que o Espírito Santo veio e entrou no corpo de Jesus. E nem a pedra, nem o exército, nem os romanos, ninguém pôde deter a sepultura. Jesus ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está ao lado do Pai. E em nome de Jesus, ali está cumprida a palavra do Senhor. Nada pôde deter o nome de Jesus. E é nesse momento que se cumpre a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte pela vitória. É nesse momento da ressurreição que tragada foi a morte pela vitória. Queridos, a morte foi vencida por Jesus. Guarde isso, a morte foi vencida por Jesus. É por isso que o crente em Cristo, o crente que entregou sua vida a Jesus, que experimentou o Espírito que entrou em Jesus, o mesmo que entra em nós, ele tem certeza da vida eterna. Ele não entra em condenação. Mesmo que morra, ele viverá. Porque nós temos a vida eterna. A vida eterna. Nós temos a vida eterna. Todos os que morreram em Cristo, um dia ressuscitarão com Ele para a vida eterna. Jesus venceu a todos, ressuscitando para nos garantir a vida eterna. Você sabe que mesmo depois da ressurreição, Jesus foi até o inferno e resgatou todos os mortos que estavam retidos no poder de Satanás, e tomou a chave do inferno. Jesus tem o controle até do inferno, está nas mãos de Jesus. Está nas mãos de Jesus, você sabe disso. Até o inferno está sob controle de Jesus. Satanás vive desesperado, tentando segurar as pessoas, porque ele sabe que um dia Jesus vai lançá-lo no fogo do inferno, com aqueles que rejeitaram a palavra, e então será trancado para sempre. Jesus é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, eu lhes dou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Queridos, essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança. A vida eterna não é simplesmente algo fictício, é algo que você tem que experimentar, é algo que você tem que viver todos os dias, porque Deus me resgatou da morte. Eu não tenho medo da morte, porque a morte física é passageira, mas a morte eterna é perigosa. Mas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus.
Irmãos, eu vou agora encaminhar para uma reflexão. No ato da instituição da Páscoa, um cordeiro teria que morrer. Estamos juntos? Cordeiro teria que morrer. E deveria ser consumido pela família. E se a família fosse pequena, chama um vizinho, contanto que ele fosse consumido. E se ainda sobrasse, deveria ser incinerado. Não podia sobrar nada. Queridos, em Êxodo 12:11, diz que eles tinham poucas horas para comer. O anjo da morte passou à meia-noite. E eles teriam que comer a Páscoa rápido, porque eles precisavam, com aquele alimento, ter força para entrar no deserto. Não, diz a Bíblia que não havia tempo para preparar alimento, não havia tempo para muita coisa, apenas levar os seus pertences, os seus filhos, seus animais e seguir a direção do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que eles tinham que estar, no versículo 11, cinto atado, calçado na sandália, nos pés, cajado na mão, comer rápido e partir. Ei, queridos, a nossa verdadeira Páscoa é Jesus. Querido, você lembra da armadura de Deus? Lá em Efésios capítulo 6, tem grande parte dessa armadura. Queridos, esta é a ordem de Deus para a igreja. Calça os pés, come rápido, não fique entretido nessa vida, parte, anuncia. E o papel da igreja, querido, é compartilhar a verdadeira Páscoa com os demais. Se o cordeiro fosse pequeno para você de vida, nosso papel como igreja de Jesus é repartir a verdadeira Páscoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nosso dever é anunciar o Evangelho por todos os lugares, é viver a verdadeira Páscoa. Para isso a igreja foi chamada, para isso a igreja foi comissionada, para isso a igreja foi capacitada. Em Atos 1:8 diz que o poder de Deus viria sobre a igreja, e veio em Atos 2, e a igreja tinha só um papel: testemunhar do Evangelho de Jesus, dividir a verdadeira Páscoa com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu parente, com o teu amigo, com todos da tua relação mais próxima. Esse é o nosso papel. Queridos irmãos, seguir a Jesus é algo fantástico. A igreja de Jesus é uma representação do reino de Deus, é uma representação do céu. Por essa razão, a nossa mensagem não é uma mensagem superficial, não é uma mensagem baseada em ovos de chocolate, não é uma mensagem baseada em coisas perecíveis ou numa religiosidade mórbida. A nossa mensagem é a mensagem do Cristo vivo, em nome de Jesus. É a mensagem do Cristo vivo, é a mensagem do Deus vivo que vive e reina para sempre. Por isso nós cremos em Jesus. A nossa mensagem é aquele que venceu a morte e está ao lado do Pai intercedendo por nós. Essa é a mensagem que nós temos. Seguir a Jesus é um caminho de vitória. Sim, é um caminho de vitória. Mas não é tão simples. Mas não é tão fácil. Mas não é tão banal como se pensa por aí. Custou um alto preço. A vida cristã, queridos, é um processo de luta, semelhante ao que foi percorrido pelos israelitas ao sair do Egito. Primeiro, eles teriam que deixar o Egito, abandonar o Egito. Egito é sinal de morte, opressão, tortura, escravidão.
Todo cristão, para seguir a Jesus de verdade, tem que deixar o Egito, tem que deixar as coisas velhas, tem que deixar costumes, tem que deixar vícios, tem que abandonar amizades, tem que abandonar parentes, tem que renunciar. Jesus disse que quem não faz isso não é digno de mim. Ei, queridos, viver no Egito, há muita gente com a mente cristã, mas ainda escravizada no Egito. Por que não permanece? Por que não avança no reino? Por que não cresce o tempo todo? Não se desenvolve no reino? Porque a mente ainda está escravizada no Egito. Está sempre olhando para baixo, está sempre submisso a um faraó, o diabo, está sempre submisso a um desejo carnal, pecaminoso. Você precisa, nesta noite de Páscoa, dizer: eu abandono o Egito. Eu deixo todas as iguarias do Egito, eu deixo a maldição do Egito, eu deixo a feitiçaria do Egito, e eu sigo em direção a Canaã, pois a Canaã é onde me espera. É o céu, é o nosso lugar, é o lugar onde vamos seguir. Além de abandonar o Egito, queridos, o Deus disse para eles: agora sigam a caminhada. Todo cristão tem uma caminhada, tem uma jornada a seguir, cheia de obstáculos, cheia de dores, cheia de problemas. Mas da mesma forma como os egípcios foram protegidos pela nuvem do Espírito Santo, quando o exército de Faraó vinha, na nossa caminhada nós temos a nuvem do Espírito Santo sobre a igreja. Queridos, a igreja tem proteção divina, tem proteção do Espírito Santo. Deus tem propósito para a vida da igreja. Mesmo que haja momentos de dificuldade, Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos estar disponíveis para vencer os obstáculos. Nós temos que estar prontos para a luta. Não há vitória sem luta. E o cristianismo não é uma caminhada sem lutas. O cristianismo não é uma caminhada fácil. Nesses dias, nesta semana, eu estava pensando na verdadeira face da igreja. Eu estava pensando na igreja que vai subir. Eu estava pensando na igreja que vai resistir até a morte, como diz o livro do Apocalipse. Esta foi uma semana de muita perda, de muita perturbação. Eu nunca recebi tanto e-mail da Bahia, não sei de onde, porque um profeta declarou que terça-feira é um caos. E meu Deus do céu, eu nunca vi tanta perturbação do inferno. Tanto que eu fiz uma resposta única. Eu só mandava: encaminha para esse, manda para esse. A resposta é essa, querido. A resposta é: igreja, não tira os teus olhos de Jesus. Jesus disse que haja o que houver, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. O caos já está instaurado, já tem gente sobrando nos hospitais, já tem gente morrendo, tem parentes morrendo. Por que eu vou ficar apavorado com aquilo que Jesus disse? Quanto ao dia e a hora, só Ele sabe, os anjos do céu sabem. É muito fácil profetizar o caos. Eu quero ver profetizar a cura. Eu quero ver profetizar: Deus, tu vai suspender essa doença no Brasil. Eu quero ver dizer: Deus, essa doença vai sair do Brasil, em nome de Jesus. Eu pude ver tanta gente sofrendo, tanta gente abalada por esses dias. Essa foi a semana que mais morreu gente conhecida, gente de perto, gente que nós andamos juntos por muitos anos, começou a morrer. Mas isso é parte do abalo que nós estamos vivendo. A nossa esperança está em Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que está reservada em Cristo Jesus. Aleluia! Não há de se comparar. Há uma glória te esperando, meu irmão. Há uma glória te esperando, minha irmã. Por isso nós temos que ser uma igreja que está preparada. Por isso,
aqueles que vivem a verdadeira Páscoa, aqueles que vivem com Jesus, não morrerão eternamente. Jesus disse: eu estou com Ele. Sabe, queridos, esta pandemia é um sinal também para a igreja. Esta pandemia é um sinal de que a igreja precisa fazer muito mais pela evangelização das pessoas. A nossa preocupação não é se as pessoas vão morrer fisicamente, mas a nossa angústia é se elas vão morrer com Jesus. É se elas vão partir daqui tendo ouvido falar de Jesus. É se elas vão sair daqui sabendo que existe a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa urgência. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, quando uma grande multidão de brancos se apresentou, perguntaram ao Cordeiro: quem são estes? Estes são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são os que venceram a grande tribulação. Fica de pé. Queridos, há muita corrente teológica sobre o fim dos tempos. Há muita gente discutindo há anos se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Querido, isso não é relevante. O que é relevante é se nós estamos preparados para o encontro triunfal com Jesus. É se nós estamos prontos para ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai. E eu te digo uma coisa: não esperem dias melhores, a não ser quando Jesus voltar. A grande tribulação não é um projeto que vai ser anunciado, ele já está anunciado na palavra. Ele simplesmente vai acontecer. O anticristo não vai dizer: alô, cheguei. Não, ele simplesmente vai se levantar. E a igreja será testada em obedecer ou não às ordens. Vai chegar um tempo em que será exigido daqueles que creem em Jesus se verdadeiramente eu creio ou não creio. Mas eu queria nessa noite de Páscoa que você saísse daqui com o teu coração crendo que Ele está vivo, que um dia você ressuscitará com Ele em nome de Jesus. E se você não ressuscitar, você será transformado em nome de Jesus. A Bíblia diz que os que morreram vão ressuscitar, seja na terra, seja na água. Os que foram cremados, não interessa, todos vão ressuscitar. Mas você, se estiver vivo, você será transformado, se você verdadeiramente tiver fé em Jesus Cristo, se você tiver certeza da tua salvação. Saia daqui esta noite, cinto, sandália nos pés, coma rápido, a vida é rápida, e parta para a viagem. Fale de Jesus, avise seus parentes e amigos: sim, há um vírus, mas o vírus mais perigoso é o pecado. O vírus mais perigoso é aquele que leva você para o inferno. Há esperança em Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele voltará para buscar a igreja, Ele voltará para buscar aquele que nele crê. Fecha teus olhos, vamos orar.